se levanta pra mostrar que pode. Arma laço forte, é fornalha que esquentar. Deixa leão faminto pra esperar a hora de descer na cova e não perecer. Mas não vê quem entra pra livrar. Manda leão faminto se curvar só pra receber você. Quando você entra, o leão está curvado, o fogo apaga, o mar fica de lado, o sol te espera, a natureza tem que aplaudir. É Deus teu amigo que combate esta guerra, dá ordem ao fogo e amansa a fera, porque ele é mais forte, está do teu lado e pode agir. O povo de Deus lá no Egito foi maltratado e oprimido nas mãos de Faraó. Rádio Popular, agora são 17 horas e 57 minutos, 17h57, com grande alegria e com certeza, para a honra e glória de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui abrindo o programa Falando de Jesus desta terça-feira, quase que eu falei segunda, né? Estamos tão acostumados de segunda a sábado que quase que eu errei. Ontem, por motivos de feriado nacional, e nós também vamos fazer uma visita à nossa querida mãe. Há muito tempo que nós não vimos a nossa mãe, então nós vamos fazer uma visita até Cachoeiro de Itapemirim e ver os nossos parentes. Mas você não ficou sem o programa, é só você acessar o site e lá você, com certeza, você ia ouvir o programa que você talvez não viu nos dias anteriores, já que você teve um final de semana prolongado aí, então você podia estar assistindo outras mensagens qual você não pôde assistir ao vivo, ok? Agora na Serra são 17 horas e 58 minutos, daqui do bairro de Taquaraum para todo o Brasil e também para o exterior, né? Para o exterior, você que está no exterior nos ouvindo aí, você que já é exatamente ouvinte do programa Falando de Jesus, em qualquer lugar do município da Serra, aonde circula as nossas caixinhas de som vinculadas com as nossas rádios associadas, a Rádio Fonte, lá de Central Carapina, a Rádio Cultura, exatamente do bairro Jardim Carapina, a Rádio Educadora Talento, lá no bairro de Palmeiras, né? A você que está em Novo Horizonte, a você que está aí exatamente no bairro Diamantina, a todos que nos ouvem exatamente aqui, né? Aqui em Taquaraum, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Colina de Laranjeiras, Chico Sítio, Vista do Mestre, a você de Maria Nilbe, a você de Campinho da Serra, a todos vocês de Rosário de Fátima, Jardim Limoeiro, enfim, somos mais de 45 comunidades, estamos quase exatamente no pique da nossa programação. Então não vai dar para me saudar todas as comunidades, mas já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro, o portador da Palavra de Deus hoje, exatamente terça-feira, 8 de setembro do ano de 2015, o pastor Jorge, lá do bairro de André Carlone, que já está presente junto com o irmão Júnior, acompanhando o pastor. Nós convidamos exatamente o Júnior, que fizemos o primeiro contato, né? Mas é Deus que controla, é Deus que tem exatamente o domínio das coisas, e hoje vai estar exatamente aqui o pastor Jorge, que vai ser o responsável para a palavra de Deus, aquela palavra que vai ao encontro do meu coração, a palavra que vai ao encontro do seu coração, enfim, para nós. Deus sempre tem algo a nos dizer, Deus sempre tem algo a nos falar, Deus sempre tem algo exatamente a nos corrigir, e Deus tem sempre algo também para que nós possamos aprender. E jamais vamos esquecer os ensinamentos de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, mas Ele continua sendo Deus. Por isso, neste momento eu convido você a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração e a você exatamente ouvir o que Deus tem a falar comigo e com você, ok? Agora na Serra são 18 horas, está na hora da oração do Pai, na sequência a oração da família e depois a chamada do mensageiro para trazer a palavra de Deus. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai,
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queridos, paz do Senhor. Eu sou o pastor Jorge Stutz, da Igreja Batista Monte Sião, em André Carlone. Tem uma palavra para os irmãos, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, em Marcos 8, a partir do versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E Jesus mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Queridos, esse texto nos fala de um milagre que Cristo faz na vida desse cego. A Bíblia não nos diz quanto tempo este homem permaneceu cego, mas é interesse de Jesus Cristo mudar a história do homem, mudar a vida do homem. Jesus sempre buscou alguém para operar um milagre. Jesus sempre sonhou com a mudança de vida daquele que está cativo, daquele que está preso, daquele que está cego, daquele que se acha sem futuro, sem perspectiva de vida. Então é plano de Jesus encontrar com pessoas assim. É sonho de Jesus encontrar com pessoas assim. Como ele se encontrou com o endemoniado de Gadara, como ele se encontrou com Zaqueu, como ele se encontrou com o cego de Jericó. Então Jesus, ele procura meios para mudar a vida do homem. Ele ama essa questão de operar milagres e trazer alegria para aquele povo, para aquele homem que andava triste, que andava cego. E o texto que ora acabamos de ler fala de um cego que estava em Betsaida. A Bíblia nos diz que essa cidade não era bem vista por Cristo, porque o povo dessa cidade, o povo dessa aldeia, era um povo que não tinha fé, era um povo incrédulo. O próprio Jesus disse em certa feita, dizendo assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque era um povo que não acreditava nos milagres e nos prodígios de Cristo. Portanto, nesse texto, nós vemos que Jesus, ele chega nessa aldeia, ele vai para essa aldeia, no seu coração já entendendo que tem alguém esperando por ele, que tem alguém que precisa de uma cura, de um milagre, que tem alguém que precisa de um extraordinário, que tem alguém que precisa de um sobrenatural. E a Bíblia nos disse que Jesus então chega nessa cidade, chega nessa aldeia. Logo trouxeram a ele este cego.
rogando-lhe, pedindo que tocasse nesse cego, que operasse o milagre na vida dele. Então Jesus, como tem paixão, tem amor por cura e por transformação, Jesus não pensa duas vezes e vai trabalhar em favor da vida desse homem. E vai operar o milagre na vida desse homem. Então Jesus, no texto que nós lemos, opera o milagre em duas fases, ou em duas etapas, digamos assim. O milagre que Jesus opera era restabelecer a visão de um homem que há muito tempo não enxergava. Se formos falar de pessoas mais doentes ou mais complicadas, se formos falar dos piores homens da Bíblia, nós não podemos esquecer dos cegos, daqueles que não enxergavam. Portanto, eu entendo nesse texto, a Bíblia nos faz entender que esse homem é alguém que precisa de favores, é alguém que precisa de pessoas, é alguém que precisa de ajuda todos os dias, todas as horas do dia. Então, no texto em que lemos, Jesus tem no coração que vai encontrar alguém especial nessa aldeia que se chama Betsaida, nessa aldeia que ele, podemos até dizer, que ele não via com bons olhos, porque o povo desacreditava, o povo não acreditava no milagre, mas era desejo de Jesus encontrar com este homem. Pois bem, quando trazem esse homem até Jesus, Jesus não pensa duas vezes em restabelecer a visão deste homem que estava cego, deste homem que estava mendigando, deste homem que estava sofrendo. Então Jesus opera este milagre em duas etapas e restabelece a visão deste homem. Mas antes de operar este milagre, um sobrenatural vai acontecer. O primeiro é que Jesus pega na mão deste homem. Jesus anda com ele, tira este homem da aldeia. Nós entendemos de imediato que Jesus, na condição de Deus, de soberano, Filho de Deus, ele poderia muito bem curar esse homem dentro da aldeia, dentro de Betsaida. Não havia necessidade nenhuma de tirar esse cego da aldeia. Então alguém pergunta, por que é que Jesus, então, antes de operar esse milagre, tira esse cego da aldeia? Podemos citar diversos exemplos, ou sinais, ou perguntas para esses questionamentos. O primeiro era que Jesus tinha um desejo de andar com ele, de tocar na mão dele, de sentir o cheiro dele, de ser companheiro dele. Jesus poderia, em uma palavra tão somente, curar esse cego dentro da aldeia, mas Jesus quer tirá-lo da aldeia. Jesus quer caminhar com ele. Jesus quer dar passos com ele. Jesus quer gerar uma comunhão, uma aliança de amizade, de companheirismo, de cura, de transformação, através do momento que começa a caminhar com ele, saindo da aldeia para fora. Bem sabemos que quando caminhamos com alguém, que quando damos a mão a alguém, se estabelece ali uma amizade, um conhecimento mais próximo, uma intimidade, podemos dizer assim. Então Jesus quer caminhar com ele, e nós sabemos muito bem que toda pessoa que começa a andar com Jesus, começa também a mudar de vida. Sabemos muito bem que quando damos os nossos primeiros passos na fé, nós estamos mudando de vida. Sabemos muito bem que quando andamos com Cristo, a nossa vida muda. Quando Jesus quis transformar água em vinho, Jesus disse aos homens: vai andando, e no momento em que foste caminhando, o milagre será operado. Então é caminhando, é andando com Cristo que a transformação da vida vem. Na verdade, a primeira experiência de milagre daquele homem foi ao dar os primeiros passos com Jesus. Certamente, depois da sua cura ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ele jamais vai esquecer dos primeiros passos que deu com Cristo. Porque é lógico, é claro, é evidente, que alguém antes já havia andado com ele, já havia dado a mão a este cego, já havia caminhado com ele, porém, antes
ele não recebeu o milagre, porque os homens que andaram com este cego antes de Cristo não tinham um milagre para oferecer, não tinham uma mudança de vida para oferecer, não tinham o sobrenatural para entregar aquele homem. Então agora quem anda com ele é Jesus, é um homem diferente, é o Filho de Deus, mas havia alguma coisa envolvendo a aldeia. Por que é que Jesus não curou aquele homem dentro da aldeia? Sendo ele Deus, bastava tão somente uma palavra da parte dele e esse homem seria curado, logicamente, nós entendemos e cremos nisso, mas Jesus faz questão de caminhar com ele, Jesus faz questão de pegar na mão dele, talvez uma mão suja, uma mão sofrida, talvez um homem que não cheirava bem, mas Jesus pouco se importava com isso, porque ele olhava o interior desse homem, ele olhava o coração desse homem. Então, sem titubear, ele pega na mão desse homem e traz para fora da aldeia e começa então o milagre que irá mudar definitivamente a história desse homem. Jesus então cospe nos olhos deste homem, toca-lhe a mão, os dedos, e lhe pergunta: você vê bem agora? Ele responde que está vendo homens como se fossem árvores, árvores que andam. Jesus novamente em sua segunda etapa, agora somente com as mãos, não há necessidade mais de cuspir, ele toca nos olhos desse cego e novamente lhe pergunta se ele está enxergando bem. Agora ele levanta a cabeça, ele levanta o seu rosto e olha para cima. Até então era um homem que andava no sofrimento, na tristeza, e podemos dizer sempre de cabeça baixa, não podia olhar para cima. Podemos lembrar de Abraão nos carvalhais de Manre, na grande experiência que Abraão teve com Deus, quando ele já era rico, quando ele já era príncipe, quando ele já era muito milionário, quando ele era poderoso. Abraão nos carvalhais de Manre, em Gênesis, no capítulo 14, aquele dia é o dia mais triste da vida de Abraão, porque no maior calor do dia ele está fora da tenda e Sara dentro da tenda. E nesse dia ele tem uma experiência com Deus, quando anjos do Senhor vêm lhe falar com ele. A palavra que o anjo de Deus dá para Abraão é a seguinte: olha para os céus, levante a cabeça. Nesse dia, no momento do milagre, Jesus diz para este cego: olhe para o céu, levante a cabeça. Esse cego levanta a cabeça. Podemos dizer imediatamente que a função de Satanás é tríplice: é matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10:10. A função do inimigo é fazer com que você ande de cabeça baixa, é fazer com que você fique preso dentro de uma aldeia, é fazer com que você olhe para baixo. Mas quando nos encontramos com Jesus, Jesus tem a solução, ele tem um remédio, ele tem a cura, ele tem um milagre. Nesse dia, este cego de Betsaida tem a sua história mudada, porque ele consegue olhar para o céu, ele consegue olhar para cima, e neste momento eu entendo que ele já vive o milagre de Cristo. Só de olhar para cima, como diz a palavra do Senhor, que devemos olhar para o céu, que devemos olhar para os montes, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro não vem do monte, o nosso socorro vem de Deus. Portanto, na experiência desse homem, já fora da aldeia, Jesus cura esse homem. E Jesus diz para ele: vai para a sua casa. Jesus tem missões para ele, Jesus tem ordens para ele. Vai para a sua casa. Jesus está dizendo para ele também, Jesus é taxativo quando observa que o homem já está com a visão estabelecida. Jesus disse para ele: não voltes para a aldeia. Qual era o conselho de Cristo? Qual era a finalidade? O que Jesus queria alcançar? Aconselhando e sendo até taxativo, categórico em dizer para este homem: não volte para a aldeia, porque a aldeia de Betsaida era o lugar que matava a esperança daquele homem, era o lugar que amarrava aquele homem com grilhões, com cordas, com algemas. Então Jesus disse para ele: não volte para a aldeia. É verdade que todo homem tem a sua antiga
aldeia. É verdade também que a nossa antiga aldeia, todos os dias querem nos levar de volta, querem nos trazer de volta, querem nos colocar de volta dentro da aldeia que se chama Betsaida, que se chama prisão, que se chama pecado, que se chama mundo. Jesus disse para aquele homem: não voltes para a aldeia. A palavra que eu tenho para você nesta noite é justamente essa. Talvez a sua antiga aldeia tenha ganhado força na tua vida, tem ganhado poder na tua vida, com a finalidade de te atrair novamente para o lugar que Jesus te disse: não volte para lá, não volte para o mundo, não volte para o vício, não volte para o pecado, não volte para a aldeia. Esse não é o seu lugar. Jesus estava dizendo para aquele homem, em outras palavras: não há necessidade mais de você viver nessa aldeia. Quando Jesus lhe dá ordens, vai para a sua casa, vai para os seus, procura a sua família, nós aprendemos aqui que esse homem tinha então família. Não volte para a aldeia. Todos nós temos uma antiga aldeia que a todos os dias, que todas as horas tem nos tentado nos levar de volta, mas existe uma ordem que veio do Altíssimo, que veio do nosso Deus, que veio do soberano, que veio de Deus, daquele que se lembrou de nós quando estávamos lá nessa aldeia, lá em Betsaida, quando Jesus sai da sua trajetória para se encontrar com aquele homem, com um conselho final. No final do texto, no final do milagre, Jesus categoricamente diz para ele: não volte para lá, porque a aldeia não tinha nada para ele, a aldeia não tem nada para mim, a aldeia não tem nada para você, o mundo não tem nada para você, você não cabe mais nessa aldeia que tem tentado te atrair de volta. Esse lugar não serve mais para você, você não cabe mais no mundo, você não cabe mais nos bares, você não cabe mais nas bocas, você não cabe mais nas prostituições. Não volte para a aldeia. Jesus está te dizendo: não volte para a aldeia. Você já foi tirado de lá, você já foi resgatado, você já passou por uma transformação, você já passou por uma mudança, você já passou por uma cura. Não volte para a aldeia. Ainda que os seus pés tentam te driblar, ainda que os seus pés tentam te enganar, a palavra que Jesus deu é essa: não volte para a aldeia. Esse Cristo que lembrou de você quando você estava cego, sem visão, sem perspectiva, sem alegria, sem futuro, ele vai nessa aldeia, ele vai em Betsaida, neste lugar que só te trouxe dores, que só te trouxe tristeza, porque o povo desse lugar não cria nos milagres do próprio Jesus, mas ele não mede esforços para poder ir em Betsaida e te arrancar de lá com mão forte, com braço forte, e mudar definitivamente a tua vida. A palavra de Cristo nessa noite para você é essa: não volte para Betsaida. Esse Jesus que lembrou de você, ainda no tempo que você fedia, ainda no tempo que você estava sujo, ainda no tempo que você estava fedorento, ele não fez questão, ele não teve nojo, ele não teve barreiras, ele não teve dificuldades, ele simplesmente te amou, estendeu a mão para você e te tirou de Betsaida para te dar missões, para te dar conselhos e para mudar a tua vida. Betsaida não é o seu lugar. Agora você é curado, agora você é restaurado, agora você é homem de Deus. Vai, pregue, ensina, viva esse grande milagre, viva esse sobrenatural. Ó, quão difícil era o tempo de Betsaida, ó, quão difícil era o tempo de aldeia, o tempo de prisão, o tempo de sofrimento, o tempo de solidão, onde tudo era escasso, onde a vida era difícil, onde éramos aprisionados por Satanás e seus grilhões e suas algemas. Mas um dia o sol da justiça brilhou para você, um dia a graça te alcançou, um dia você pôde entrar no Santo dos Santos,
Um dia você estendeu a sua mão e encontrou um Cristo que te amou primeiro, que te amou mesmo você sujo, mesmo você sentado no canto de uma aldeia, mesmo você sem perspectiva, quando todos olhavam para você e te desprezavam, e a sociedade até dizia, quem sabe, para esse não tem jeito, para esse aqui não tem cura, para esse é tão somente a morte. Naquele dia Jesus quebrou o protocolo, quebrou a maldição, quebrou esta palavra contrária, foi na frente, endireitou os caminhos que estavam tortos, quebrou as portas de bronze, te colocou de pé, fez com que você enxergasse muito mais. Quando o cego vê homens como árvores, é porque o milagre transcendeu o seu limite. O milagre foi o sobrenatural tão grande, porque na verdade a Bíblia diz que o homem é como uma árvore. No espiritual, nós somos a árvore do Salmo 1, que é plantada junto ao ribeiro de água, que dá os seus frutos na estação próprias, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Na verdade, a Bíblia nos ensina no plano espiritual que somos como árvores. Então o cego agora vê homens como árvores, já estava enxergando demais no espiritual, já estava enxergando demais na atmosfera espiritual, tal a bondade, tal a graça, tal a misericórdia, tal o amor que Jesus sentiu por este homem quando ele estava preso lá em Betsaida. Lembra da sua antiga aldeia, os bares, as prostituições, as bocas, as drogas, a vida errada, a vida torta, a violência. Lembra dessa antiga aldeia? Ela não te cabe mais. Jesus te trouxe para fora, Jesus te trouxe para uma cura, Jesus te trouxe para uma mudança de vida. Ainda que essa aldeia tente te atrair, Jesus foi taxativo dizendo: não voltes para a aldeia. É certo que na aldeia ficaram os amigos ou os falsos amigos que não desistem de te chamar, não desistem de te convidar a voltar para a aldeia, mas a palavra do soberano é essa: não volte para a aldeia. Ande comigo, fique comigo, caminhe comigo, porque aí sim nós temos perspectiva de vida, nós temos alegria para viver, nós temos comunhão com a igreja, nós temos o nome escrito no livro da vida. Andando com Cristo tudo é diferente, tudo é novo. Andando com Cristo tudo é maravilhoso. Isso é promessa dele. O próprio Jesus nos promete isso. Jesus nos disse que em meio às nossas guerras, que em meio às nossas adversidades, que em meio às tempestades, Ele está conosco, nos ensinando a vencer essas batalhas, essas guerras, nos ensinando a derrubar estas muralhas que se chamam muralhas de Jericó, para uma conquista no sobrenatural. Jesus é conosco e Ele deu esta palavra. Quem será contra nós? Quem guerreará contra nós? Quem poderá ser contra nós se Ele está conosco, se Ele é o nosso general de guerra? O mundo não lhe cabe mais. Basta já de Deus para essa aldeia de Betsaida. Talvez você que está me ouvindo agora tem vivido nessa aldeia, está preso nessa aldeia. Talvez até mesmo você que um dia recebeu a cura, que um dia recebeu um milagre. Talvez até mesmo você que um dia saiu dessa aldeia, mas não sei por que cargas d'água hoje você retornou para a aldeia. Talvez você está preso em Betsaida, talvez você está nessa aldeia, talvez você voltou para essa aldeia, talvez você quebrou aliança, talvez você foi desobediente, voltou para a aldeia do pecado, voltou para a aldeia do mundo, voltou para a aldeia das drogas, voltou para a aldeia das noitadas, das prostituições. Mas Jesus hoje te dá uma nova chance, assim como lhe deu essa nova chance para Jonas, dizendo: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez
a Jonas. Então hoje, pela segunda vez, a palavra do Senhor Jesus vai até você, você que voltou para a aldeia, ou até mesmo você que ainda não saiu da aldeia. Esse é o seu momento. Levante a cabeça, ponha-te de pé, sai da aldeia, venha para fora. Jesus quer fazer um milagre, Jesus quer operar grandes coisas. Você tem chamado, você é escolhido, você é de Deus, a sua aliança é com o Pai. O seu acordo é com Deus, o seu pacto é com Deus. Você não tem aliança com Betsaida, você não tem aliança com a aldeia, você não tem aliança com o mundo não te cabe mais. Os púlpitos da igreja sonham em te ver você novamente, o altar da igreja é o seu lugar. Venha para o altar, venha pregar, venha ministrar, venha louvar, venha sentir Deus. Sai dos bares, saia da aldeia, sai das drogas, sai da prostituição, sai do mundo. Essa aldeia está te soltando agora, no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Essa aldeia está te soltando agora. Você é livre, você é livre. Essa aldeia está te soltando agora, pela voz do Todo-Poderoso. Essa aldeia não pode te prender. A unção de Deus, o chamado de Deus sobre a tua vida é muito maior do que essa aldeia pode te oferecer. Sai agora. O púlpito sonha com você, a igreja sonha com você. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você não nasceu para estar preso em aldeia, você não nasceu para ser cego, você não nasceu para viver em sofrimento. Você vencerá todas as guerras. O Senhor Jesus te toma pela tua mão agora e te traz para fora para operar este milagre poderoso em tua vida. A Bíblia nos diz que Ele é o Senhor de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não tem sombra de variação. O milagre que Ele operou nos tempos de Noé, Ele opera hoje. Nos tempos de Adão, nos tempos de Abraão, Ele opera hoje. Então Ele está operando um milagre na tua vida agora. Saia dessa aldeia, saia dessas drogas, saia desse álcool, saia dessas prostituições. Você é homem casado que abandonou a casa, abandonou a esposa, abandonou o seu lar e vive na aldeia e vive em Betsaida. Saia agora, saia em nome de Jesus. Volte para o seio da família, volte para sua casa, volte para sua igreja, volte para o altar. O altar te espera, o púlpito te espera. Há muita coisa para se fazer através da tua vida. A aldeia não tem poder sobre você. Jesus te tira dessa aldeia e te faz muito mais do que vencedor. Oh, como era sofrido esse tempo de aldeia. Oh, como era dolorido. Oh, como era um tempo de ilusão, um tempo de dores, um tempo de sofrimento. Mas agora nós fazemos parte da igreja de Jesus, a igreja do Pai eterno, que terá uma morada eterna com Cristo. Isso é promessa dele e nós cremos nesta palavra. Não voltes para a aldeia, permaneça em Cristo, ande com Cristo, fique firme com Ele, fique firme com o Pai. Saia dessa aldeia e volte para os braços do Pai, que Ele te aguarda. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Eu sou o pastor Jorge Stutz, da Igreja Batista Monte Sião, em André Carlone, na Serra. Oremos ao Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos neste momento. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão com o Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o teu poder foi maior do que a aldeia que nos prendia. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos amou primeiro, porque foi lá na nossa aldeia e nos resgatou das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta grande obra. Senhor, eu oro agora por aqueles que ouviram esta palavra, que entenderam esta palavra e que imediatamente saíram dessa aldeia e estão voltando para o Senhor nesta noite. Eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por tudo, porque o Senhor é Deus e não há outro igual. As nações prostrar-se-ão diante de ti
e saberão que tu és Deus e operas maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor, por este espaço, por esse tempo, por esse dia. É a oração que fazemos agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito obrigado pela oportunidade. Rádio Popular, agora são 18 horas e 36 minutinhos, 18 e 36. Esta foi a mensagem que Deus usou o pastor Jorge hoje para nos falar no nosso coração. Exatamente com o tema sobre a aldeia, né? Aldeia do pecado, né? Aldeia, tudo que nos prende, né? Bom, eu quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, a você que está nos acompanhando, a você que está nos assistindo, a você que está pela Web TV, enfim, a todos que nos ouvem. Estamos aqui fazendo um pedaço, mas fazendo um pedacinho daquilo que devemos fazer muito mais para o nosso Deus. Porque Deus realmente, Ele já fez e Ele faz e Ele fará muito mais por mim e por você. Então, nós estamos fazendo uma pequena parte, que é fazer abrir no espaço da rádio, ele ter ligado com as rádios afiliadas, para que a palavra de Deus possa chegar nas praças públicas, no comércio, na sua casa. É um programa, como o Graucio Santos fala, eclético, uma rádio eclética, aonde aqui nós não temos denominações fixas para o programa. Nós temos, sim, convidamos mensageiros para trazer a palavra de Deus de várias igrejas, exatamente porque aqui nós não fazemos distinção de igrejas ou denominações. O que nós queremos são pessoas trazendo a palavra para a minha vida e também para a sua vida, ok? Agora na Serra são 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Quero desde já agradecer a todos, né? E pedir desculpas de que esse é um momento especial para nós pedir desculpa em rede mundial, porque sábado nós tivemos, durante o programa Falando de Jesus, deu uma pane no site da rádio e nós não conseguimos transmitir fora do estúdio central. O programa Falando de Jesus, ele trabalhou acentuadamente só para a região local, mas você que não pôde ouvir em outros bairros do município da Serra, ou até mesmo em outros lugares do Brasil, até mesmo fora do Brasil, é só você acessar o site da rádio e lá vai ver placa de vídeo e lá você vai ver o programa exatamente de sábado, ok? Então nós pedimos desculpa porque deu um problema exatamente às 18 horas, quando o mensageiro ia se preparar para trazer a mensagem, houve esse problema técnico, o site caiu e nós ficamos sem interligação com outras rádios afiliadas, ok? Então, mas Deus é Senhor de tudo e de todos, e por isso algo tinha que acontecer, mas algo também tinha que acontecer. Por exemplo, o site ficou fora do ar, mas o programa aconteceu. Você da comunidade da Rádio Popular do Estúdio Central, você pôde acompanhar a mensagem de Deus sem problema nenhum. Então, tem coisa que não cabe a mim, o homem, saber. É mistério de Deus, e assim Deus quis, e assim nós respeitamos, mas Deus permitiu que nós pudéssemos transmitir o programa Falando de Jesus no sábado, ok? 18 horas e 40 minutos, então nós vamos encerrando a nossa participação. Eu quero agradecer ao meu amigo Júnior, ao pastor Jorge, pela primeira vez estar aqui no programa Falando de Jesus, e nos dando também a honra, né? Nós não nos conheciam, ficamos conhecendo hoje, e que dizer que o programa, os portões vão estar abertos, ok? Todas as vezes nós fazemos agendamento, o Júnior sabe como nós fazemos agendamento, então nós aqui convidamos
não todos os dias o mesmo mensageiro, né? Porque a palavra de Deus sempre está renovando, exatamente trazendo mensageiros, né? Porque é um programa para falar de Jesus. Quando é o mesmo mensageiro todo dia, aí o programa sai da origem de ser um programa eclético, né? De várias denominações para falar de Jesus. Então, espero que o pastor entenda isso sem problema, né, Júnior? Sem problema. A palavra é abençoada, mas nós sempre convidamos os mensageiros. Isso, nós não estamos renovando os mensageiros, pelo contrário, Deus está permitindo que nós estamos conhecendo os novos mensageiros de outros bairros, como pela primeira vez está vindo aqui o pastor Jorge junto com o irmão Júnior, do bairro da comunidade de André Carlone. E isso, com certeza, Deus está muito feliz e nós também, porque nós temos mensageiro de Balneário, tem mensageiro de Planalto Serrano, mensageiro de José de Anchieta, de Jardim Tropical, de André Carlone está nos dando, Deus está nos privilegiando, recebendo aqui o mensageiro, ok? Agora são 18 horas e 41 minutos, nós vamos desfazer a rede, atenção você ligadinho aí na programação aí da sua rádio local, ok? Nós vamos soltar a vinheta para que você volte com a sua programação normal. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Na estrada dessa vida, eu não vou entrar em um beco sem saída, de escolhas vazias que afastam os meus sonhos, caminhos tão frágeis, com fim que eu não espero. Quando o desejo do coração